distorções sobre meditação. Então eu queria falar isso com vocês antes da gente começar o nosso trabalho hoje. Tem muitas distorções sobre meditação. A meditação é uma coisa maravilhosa. Porém, muitas vezes a pessoa utiliza o recurso da meditação não para ir por ser essencial, mas para abandonar o corpo, para sair de si. E essa não é a proposta do Espaço Essência. O Espaço Essência propõe que você seja o seu ser essencial, que você seja a luz que você é dentro desse corpo, dentro da sua realidade. É você ser o seu divino na vida, nas relações, pagando conta, trabalhando, tendo contato com as pessoas, se abrindo para relacionamentos. Então, o Espaço Essência traz esse campo de você estar no mundo, só que não andar de cima como uma superioridade tóxica, né? Superioridade muito perigosa, né, do ego. Mas assim, no andar de cima, como assim, eu tô dando conta aqui da minha realidade concreta, mas eu não tô misturada com essa realidade concreta. Eu tô sendo o meu divino lá, dando conta das questões da terceira dimensão. Esse é o nosso caminho. Esse é o nosso caminho. Esse é o caminho do curso de transpessoal mesmo. Mas não é só o curso de transpessoal. É o Espaço Essência. É isso que faz sentido. Porque eu vejo assim que a gente não precisa, todo mundo que está aqui é espiritual. Se não fosse espiritual, não estaria aqui. Tem mais essa conexão espiritual. A gente não precisa de mais coisas para ficar espiritual. Porque isso a gente já é. O que a gente precisa? E quando eu falo a gente, porque quando eu dou uma aula, pode ser em qualquer turma, eu estou praticando também. Então, o que a gente precisa? A gente não precisa ficar lá no céu, no espiritual, isso a gente já tem. Isso é coisa mais fácil pra gente, não é? Conectar com o eu espiritual, com o Deus interior. Isso é fácil. O que a gente precisa aprender a fazer, e isso a gente faz num processo natural, né? Natural dentro dos cursos, ou de vivência, ou mesmo aqui nesses encontros que a gente está fazendo, tá? Não é todo mundo que está aqui que vai ressoar com fazer um curso de transpessoal, ou um curso de tarô, que assim, curso de tarô nível 1 é o aprendizado do tarô, mas o outro nível é um caminho, um mês, um arcano por mês, onde você vai vivenciar a energia daquele arcano. Isso é um caminho de transformação. A cabala, a astrologia, não é todo mundo que vai ressoar com cada um desses caminhos aqui. Às vezes o nosso contato pode ser só aqui. Ressoar não, ressoaria. Se está aqui, ressoaria também, mas não é nem isso. Porque é uma disponibilidade. Para fazer um curso no Espaço Essência, você tem que estar disponível. Eu quero mesmo a transformação. Não é, porque o Espaço Essência é profundo mesmo. É profundo, né? Então, é um caminho para você ser quem você é, na terceira dimensão. Então, voltando ao ponto que eu estava falando. Então, o que a gente faz aqui não é exatamente meditação. É também, mas para deixar isso bem claro. Então, eu mudei o nome, né? No postzinho da divulgação desses nossos encontros de terça, eu mudei o nome para Conexão com a Essência. Conexão com a Essência. Então, esses nossos encontros, a gente vai para dentro, vai para o ser, e não é essa coisa de ir para fora. Não é a coisa de abandonar o corpo, não é essa coisa de negar a terceira dimensão, negar a terra, negar a vida, porque aí você nega. Se você nega, por exemplo, eu nego o dinheiro. Eu nego o dinheiro, eu quero ficar só com os anjos. Eu quero dinheiro, mas não consigo.
Claro, tem uma parte que está negando. Vamos dar o exemplo do dinheiro, que é um clássico. Aí você nega o dinheiro. Tá. Às vezes, você tem uma possibilidade que você pode negar o dinheiro e viver para o ser, viver meditando. Tem gente que tem isso. Mas a maioria das pessoas não tem. E aí, se você não dá conta disso, alguém está dando conta para você. Se for uma troca, que hoje em dia é muito comum, o marido toma conta da casa e das coisas, porque uma vida precisa de muitos cuidados, e a mulher sai para trabalhar. É um acordo, não tem problema nenhum nisso. O problema é a autoculpabilidade, né, do marido, né, de ter algum julgamento sobre isso, baseado em padrões da terceira dimensão. A vida mudou. Não existe mais nada que seja padrão. A gente não tem que seguir padrão, a gente tem que seguir a verdade do ser. Ok, então, nesse caso, é um acordo que se faz, é isso. E tudo bem, não tem problema nenhum nisso. Mas muitas vezes a pessoa nega o dinheiro e está sacrificando alguém. Tá? É só um exemplo. Quando você nega as questões da terceira dimensão, você está trazendo algum prejuízo. Então, é dar conta. A gente pode ser espiritual e ser terreno. A gente não é questão de, eu não quero ser terreno. Eu não vejo hora de ascender espiritualmente. E como eu medito muito, eu vou ascender e não vou voltar mais. Nossa, negar a Terra é a maior sabotagem da existência. Negar a Terra e os seres humanos. Quanto mais conheço os seres humanos, mais amo os animais. Triste. Os animais são maravilhosos, né? A ocitocina pura. Eles são maravilhosos. Eu não consigo viver sem um bicho. Você tem, ou é um gato, ou é um cachorro, tá sempre perto de mim. Preferência gato e cachorro, que são duas qualidades diferentes. Mas o que a gente tem com os seres humanos, a gente não tem com os animais. O que são os seres humanos, né? Os seres humanos, eles despertam as relações íntimas. O que são as relações íntimas? Elas despertam o melhor de nós, certamente. Eles despertam a nossa luz. E despertam o que também? O pior de nós. O pior de nós vai ser revelado na intimidade. Você tem aquela pessoa, aquela amiga que você gosta, naquela amiga lá. Aí você vai viajar com ela, fica 7 dias juntos. É óbvio que vai emergir uma sombra, né? Então, a intimidade possibilita emergir as questões humanas que não foram resolvidas lá no passado, que todo ser humano tem. Então, as relações são maravilhosas. São maravilhosas. Negar os seres humanos, desprezar os seres humanos, é negar a Deus. É negar a Deus. Claro que tem muita sombra no ser humano. Claro que tem. Não estou aqui numa conversa ingênua e infantil. Claro que tem. Só que eu não preciso ficar olhando para isso. É muito fácil querer se entristecer. Pensar toda a sombra da humanidade, do planeta, e pensar que é ano de eleição, que não sei o quê. É muito fácil. Só que você não precisa pôr a energia nisso. Você não precisa pôr energia nisso. Põe energia no que é essência. E põe energia no que diz respeito a você. Eu vou ficar pondo energia em política? Eu não estou ligada na política. Eu já fiz ciências sociais, que eu gostava disso, né? A minha primeira faculdade foi para essa área aí, ciências sociais. Mas não é o meu propósito. Aí eu mudei para psicologia porque não era o meu propósito. Então, a gente tem que dar conta do que é da gente. Não estou falando de alienação, estou falando disso. Eu estou falando de ficar pondo energia, que a gente põe muita energia no que não é, no que não diz respeito a gente. A gente só põe energia no que a gente pode dar conta, no que é da gente, né?
E eu comecei falando tudo isso para dizer que, então, o nosso encontro não é exatamente meditação, mas a gente pode pôr esse nome que fica mais fácil de entender mesmo. Mas eu estou chamando muito de conexão com a essência. Conexão com a essência. Então, é esse ir para dentro, esse silenciar. Esse silenciar é fundamental na nossa vida. Fundamental. Fundamental. Eu não consigo imaginar um dia sem um momento de silenciar. Não consigo nem imaginar uma coisa dessa. Porque assim, eu ficaria com muita saudade de mim. Muita saudade de mim. Então, muitas vezes a pessoa se queixa de abandono, de carência, mas o que é isso? O que é isso? É um autoabandono. Só existe abandono porque existiu anteriormente um autoabandono. Aí depois as pessoas fazem com a gente aquilo que a gente faz com a gente. Então, esse silenciar é estar, né, nessa conexão eu divino com o eu humano, estar aqui. Como não viver, né? Como não viver sem isso? Não tem como. Não tem como a gente viver sem essa conexão com o ser essencial. E quanto mais a gente pratica, mais a gente entra. Praticar, a gente entra. Muito simples. O caminho do Espaço Essência é muito dentro de uma integridade, de uma inteireza, né? Então, esse caminho aí da transpessoal é muita verdade. É a gente caminhar para ser o ser essencial que nós somos, é caminhar para a nossa verdade e nos tornando inteiros. Como é importante nos tornarmos inteiros. Cada parte que a gente nega de nós, ou a gente nega, não, isso não é importante, ou supervalorizando algo que verdadeiramente não é importante, ou com os traumas que a gente vai passando, com as aflições, com as desconexões, o que vai acontecendo com tudo isso? A gente vai se despedaçando. E o que a gente faz nesse caminho, não é só do curso de transpessoal, nesse caminho, né, que estamos juntos aqui, tem gente que está aqui há tanto tempo, né, no Espaço Essência, o que a gente faz nesse caminho? A gente vai se tornando cada vez mais inteiros, a gente vai entrando numa inteireza, e aí a gente vai sendo mais quem a gente é.